Nesses primeiros instantes, observa a sua respiração, os seus batimentos, tudo o que acontece da pele para dentro. Move a sua consciência para a percepção das suas emoções, do seu estado de espírito, da integralidade do seu ser e a forma que você está desperto no dia de hoje. Sem julgar o que é certo e o que é errado, apenas consciente, movendo completamente a sua consciência e toda a sua presença para tudo que acontece no aqui e agora. Frequência vital. 7º episódio. Espiritualidade versus felicidade. O espírito é a realidade que eleva o ser humano em sua perfeição. Existem diferentes tipos de felicidade. Por exemplo, existe a felicidade corporal em forma de prazer físico. No entanto, da mesma forma, existem prazeres espirituais que mostram a importância desses momentos de plenitude existencial, onde o ser humano se sente pleno internamente, ou seja, no mais profundo do seu coração e de sua consciência. Isso não significa que a felicidade corporal não pode fazer parte da felicidade espiritual, como acontece em muitos momentos. Por exemplo, este é o poder de um beijo ou de um abraço. É aquela que nasce do contato do ser humano consigo mesmo, através da introspecção e do autoconhecimento. É aquela que nasce da busca do sentido, descrito por Viktor Frankl, criador da logoterapia. A busca pelo sentido é a vocação existencial que todo ser humano tem ao longo da vida. É mais intensa e deixa mais marcas do que o prazer corporal, uma vez que não está condicionada ao poder das sensações. Se bem que você também consegue chegar nesse ápice de felicidade através de prazeres corporais. Porém, a felicidade espiritual nasce de um fato tão importante como agir de forma coerente com os próprios valores. Isto é, a felicidade espiritual nasce também da ética e da realidade pessoal do ser humano, como um ser consciente de si mesmo. Ou seja, o que diferencia o ser humano do resto dos seres do universo é que ele é um ser consciente de si mesmo e de sua própria realidade. Consciente de que tem uma realidade temporal. E isso traz uma nova dimensão ao próprio ato de viver. A felicidade espiritual é aquela alegria interior que perdura no tempo. Esta alegria que vem de momentos tão simples como uma conversa profunda e sincera com um amigo muitas vezes. A contemplação de uma paisagem perfeita. O desejo de parar o tempo e guardar para sempre a perfeição de um instante em forma de agora. Situações de amor correspondido, comemorações familiares, o prazer das férias, a experiência inesquecível de uma viagem, aquele beijo ou abraço, quando você consegue despertar verdadeiramente a sua Kundalini. Todas essas formas te trazem a felicidade de forma plena, genuína e mais duradoura. Sem dúvida, sair da zona de conforto
é uma experiência que convida para a felicidade espiritual. Caso contrário, ficaríamos estancados em uma zona de comodidade existencial. A felicidade espiritual nasce das lembranças felizes do passado e a convicção de estar naquele lugar onde realmente queria estar. Então, viva o momento presente. O maior presente divino é o aqui e o agora. Existem 2 tempos em que nada podemos mudar. É o ontem e o amanhã. O único tempo que nos cabe fazer algo para sermos felizes é hoje. Portanto, sejamos a nossa melhor versão, hoje e agora. Muitas vezes a gente se pergunta sobre a verdadeira felicidade. Aonde ela está? Será que ela existe? Mas o que é realmente ser feliz? Tudo isso são perguntas que a humanidade faz há muitos séculos, desde os primórdios da humanidade. Hoje em dia, através de pesquisas científicas, através da neurociência, a gente consegue mensurar resultados práticos sobre o poder e a capacidade humana de realmente ser feliz. Tem um meditador, que é o Matthieu Ricard. Ele é um francês, ele é budista e ele é uma pessoa que tem o maior número de horas de meditação do mundo contabilizadas. E foi feita uma pesquisa com ele, através da neurociência, colocaram vários eletrodos no cérebro dele, aonde conseguiam mensurar os níveis cerebrais do Matthieu. E o que ele nos mostrava? Que mesmo perante a muitos ruídos sonoros, de estrondos, bombas de guerra, eles iam colocando diversos sons para que o Matthieu Ricard ele escutasse, durante todo o processo que ele estava fazendo dos testes. Foi identificado que ele tinha as reações neurais muito boas relacionado àqueles que não meditavam. Então, a prática da meditação é algo que é comprovado cientificamente, que traz diversos benefícios para o ser humano. É uma das práticas que mais te trazem hoje esse benefício. Portanto, a espiritualidade, ela está muito relacionada à meditação. Porque nem sempre, quando você diz, eu vou orar, você não precisa muitas vezes pronunciar o seu mantra, o seu cântico, a sua reza, o seu Pai Nosso, Ave Maria, não importa a religião que você seja, qualquer oração que você esteja fazendo. Porque muitas vezes você trabalhar a sua espiritualidade é simplesmente você sentar, manter a coluna ereta, o coração tranquilo, serenar a mente e se manter em silêncio. E você pode começar a trabalhar essa forma de espiritualidade, que também é a meditação, de uma maneira gradativa, onde você comece fazendo meditações curtas. Você pode começar meditando 5 minutos por dia. E com o passar do tempo, meditar 10. Com o passar do tempo, ficar 30 minutos em meditação. E assim sucessivamente.
você perceberá que muitas vezes, através do silêncio, você vai estar praticando muito a sua espiritualidade e, consequentemente, melhorando o seu nível de felicidade. O Matthieu Ricard, esse budista meditador que eu comentei com vocês, ele foi considerado o homem mais feliz do mundo por conta desses exames que foram feitos nele e também por conta das meditações diárias e de horas e horas e horas meditando. E nós somos seres espirituais vivendo uma vida material, carnal. Portanto, trabalhemos sempre a nossa espiritualidade, que nada tem a ver com religião. É a saudade que mordeu a noite. Agora tenés ganas de tocar bien a la compartilhar. Podcast Frequência Vital. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Daniel Braga Lima e neste 7º episódio da primeira temporada do podcast Frequência Vital, onde estamos conversando sobre felicidade, trazemos um dos assuntos que mais me emociona, a espiritualidade. Dentro de uma perspectiva evolucionista, a humanidade em seu desenvolvimento veio acumulando características comportamentais e cognitivas adaptadas a seu habitat. Dentre essas diferentes características, o comportamento social foi muito importante para a nossa evolução. E sabemos hoje, através dos estudos da ciência da religião, que uma das principais características de comportamento e cognição adquiridas na fase dos hominídeos, onde acontecia a formação do Homo sapiens, era o ato de enterrar e consagrar os corpos daqueles que faziam parte de seu grupo. Assim como várias outras cognições comportamentais, o ato de exercer a fé de forma individual e em grupo está no DNA da nossa espécie. Dessa forma, nossa espécie humana começa a ser consciente de um mundo espiritual que por algum motivo nos ampara para vivenciarmos a vida, as experiências vitais no planeta Terra. Para aqueles, aquelas que sentem no coração o potencial da harmonia existente entre todas as espécies de vida no planeta, procurar se conectar, compreender e vivenciar também o mundo espiritual se faz muito importante, pois sabemos que na história da humanidade, religião foi aquilo que mais matou gente. Portanto, este assunto, espiritualidade, religião, tem relevância, peso, é importante, devemos estudar, aprender a vivenciar e não varrer para baixo do tapete. Para ser feliz nos tempos atuais, na minha opinião, é cuidar do corpo, principalmente da mente, né? Sempre fazer o bem para ter esse retorno e cuidar da mente, ter sabedoria, porque temos muitos desafios, né, nos tempos atuais. No meu ponto de vista, para você ser feliz nos dias de hoje, é você se reinventar e ser a sua melhor versão todos os dias. Tentar se superar todos os dias, sem se comparar com quem está do seu lado. E sim focar em você. Ser feliz para mim, nos tempos atuais, é evitar notícias tristes, notícias de morte e ser grato sempre por mais um dia de vida e por novas oportunidades que a vida nos dá. De onde viemos? O que fazemos aqui? Por quê?
Para que estamos aqui? Para onde vamos após a morte do nosso corpo físico? Nos últimos milênios, diferentes culturas procuram entender a relação com um plano espiritual planetário e também universal. O neurocientista Dr. Palmini diz que as visões de comportamentos positivos, altruístas, trazidos pelas diferentes correntes espiritualistas, ajudam a tirar o indivíduo do instinto primitivo de pensar em si apenas, no que está em seu entorno. Nos ajuda a ter uma consciência de vida em sociedade além do instinto biológico. Essa linguagem espiritual está conseguindo penetrar o sistema de recompensa do nosso sistema nervoso, alcançando essas regiões subcorticais ligadas ao prazer e, de uma certa maneira, apreciar tudo isso em prol de um bem comum mais civilizatório. Desde o início das experiências espirituais com o francês Allan Kardec, a ciência acadêmica, por perceber a importância que a relação do plano material e plano imaterial espiritual tem sobre o bem-estar do ser humano, vem desenvolvendo cuidadosas pesquisas para compreender melhor a natureza e a função desta relação. Matthieu Ricard, o PhD em genética molecular e também monge budista especialista em meditação, que a Elô nos falou anteriormente, em seus livros relata casos de mestres professores espirituais que têm como efeito secundário de um nível de meditação extremamente puro e profundo a capacidade de ler pensamentos de outras pessoas, e ressalta que estes mestres espirituais não se vangloriam jamais dessas aptidões particulares, e nem reconhece abertamente isso. Eles utilizam essa competência em momentos oportunos, com o objetivo de reforçar a confiança do discípulo na prática espiritual. Estudando com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ele nos diz que a partir de 1992, a Organização Mundial da Saúde coloca o bem-estar espiritual como uma das definições de saúde. Através do CID, o Código Internacional das Doenças, em seu código F44.3, a obsessão espiritual oficialmente passou a ser reconhecida na medicina como estados de transe e perda transitória da identidade, estando consciente do seu meio ambiente, fazendo diferença dos cultos religiosos que trabalham com o mecanismo da incorporação espiritual, e também excluindo psicoses que pessoas possam vir a ter como uma predisposição a tipos de patologia que podem levar a estados de psicose. O neurobiologista Wolfsinger, um dos maiores especialistas mundiais no cérebro, relata em seu livro Cérebro e Meditação com Matthieu Ricard que durante a Guerra Fria foram realizados experimentos sérios com resultados realmente significativos sobre o desempenho dos médiuns estudados. Temos também o caso de Shanti Devi, que nasceu em Delhi, na Índia, no início do século XX, e que após um comitê local realizar um inquérito minucioso, verificando as informações passadas por ela, por meio de acariações, chegou-se à conclusão que Shanti Devi era a reencarnação de Lugdi Devi, uma mulher que há tempos atrás havia morrido em Mathura, uma cidade situada no estado de Uttar Pradesh, também na Índia. Uma mãe que desencarnou enquanto dava luz a seu filho. Essas publicações e outras não tiveram muita repercussão. Não foi mais falado no assunto. Wolfsinger diz que antigamente o estudo do substrato neuronal da consciência não era considerado algo sério, mas que hoje é um campo de pesquisa plenamente aceito, mas que em contrapartida ele não vê uma única fundação conceder um centavo quando o cientista está disposto ao estudo dos fenômenos paranormais. Ele diz que esses tipos de artigos que são publicados, mesmo quando sérios e bem fundamentados, a maioria das pesquisas realizadas sobre fenômenos parapsicológicos não costumam dar em nada.
Matthieu Ricard acredita que, como os experimentos vão de encontro a todas as crenças da cultura ocidental acadêmica, os pesquisadores tendem a não levá-los em conta, mesmo se os resultados obtidos forem válidos. Para o médico mestre em ciências biológicas Jaderson Costa, aqui do Brasil, a espiritualidade se manifesta através da emoção no cérebro, a região lobo-límbica. Estudar espiritualidade dentro da academia científica é ter que entender estar preso a algumas questões que são reducionistas e que ficam presas e limitadas a algumas interpretações, porque elas fogem à tangibilidade das ciências empíricas. O professor explica que no desenvolvimento do cérebro, em seu volume, ele coloca áreas que permitem a interpretação, permitindo-nos tornarmos um animal simbólico. No momento da formação do cérebro, é desenvolvida uma área que não está mais comprometida apenas com as funções primárias, sensoriais e motoras, que é a visão, a audição, todas essas funções motoras, olfato, sensibilidade, etc. Mas também comprometida com a interpretação. Chamamos essa área de córtex associativo, ou podemos chamar também de córtex interpretativo, ou até córtex não comprometido com as funções básicas. Nessas áreas estão nossas funções executivas, tomadas de decisão, escolhas, onde freamos nossos impulsos, os impulsos do sistema vegetativo. Ser feliz nos tempos atuais, procurando fazer coisas que te deem prazer, alegria, bem-estar e principalmente não se preocupando com o que os outros dizem de você. Se você vai ser feliz, com certeza. A felicidade nos tempos de hoje é uma conquista diária, uma construção, todo dia. Eu acho que para manter a felicidade nos tempos de hoje, momentos difíceis fazem parte da vida. Apostar na felicidade, manter pensamentos positivos. Acho que isso daí é a melhor coisa. A pergunta é complexa e vivemos tempos complexos e delicados, especialmente aqui no Brasil. O que me vem à mente é o sentir-se vivo pode ser um caminho para que a gente encontre ou para que se encontre a felicidade e agradecer a vida. A religião e a espiritualidade. Qual seria a diferença entre estes dois termos? Como já disse anteriormente, religião se fez tão importante no contexto evolutivo da nossa raça que acaba sendo motivo do maior número de mortes em nossa história. Quando falamos da nossa relação com o mundo espiritual, estamos procurando entender sobre o motivo da experiência da vida. Isso passa pelos nossos sentidos, nossa experiência de sensação que é individual. Algumas vezes pode ser semelhante à de outra pessoa, mas a forma como eu entendo e sinto de forma particular e única a minha fé no sentido da vida, chamamos de espiritualidade. Segundo a ciência da religião, o que seria a religião no início da história do desenvolvimento da raça humana? Não estou falando das intenções políticas que ao longo do tempo foram se formando ao longo do desenvolvimento das diferentes culturas que foram elaborando estratégias de poder em nome de verdades espirituais para dominarem outros grupos, gerando assim as guerras e as mortes. Estou falando daquele momento da história onde os grupos começaram com rituais de passagem para um plano espiritual daqueles membros onde o tempo de vida do corpo físico haviam se esgotado. Dessa forma, foram aparecendo os cultos de passagem espiritual. É desta forma que nasce o que chamamos hoje de religião, que é o ato de exercer sua fé em comunidade. O ato de exercer sua fé em comunidade. Diferente do que chamamos de espiritualidade, a relação individual que temos com o mundo espiritual, para que alcancemos um estado de plenitude, se faz importante o exercício de respeitar a individualidade espiritual dos indivíduos do grupo que fazemos parte e que não fazemos parte também.
Essa é a essência da religião: exercer a minha fé em comunidade, o exercício de respeito e amor à fé alheia. Mesmo que para mim aquilo não faça sentido, eu respeito, eu amo. O ser humano tem potencial para isso e irá conseguir alcançar o melhor que pode vir a ser quando também saber respeitar a fé, a espiritualidade individual de cada uma de sua irmã, de cada um de seu irmão. Que nossos dias sejam de muita fé na vida, na magia profunda, nos mistérios da vida e principalmente na fé que possamos exercer sobre a nossa aptidão de sermos felizes. Brilha um novo sol sobre essa flor, de uma luz mais bela e mais veloz, da velocidade do amor, que traz para mim a sua voz. Fonte de água clara derramar, vida nova sobre esse jardim, gotas de ouro puro pelo ar, ouço sua voz dentro de mim. Todos os planetas a dançar, trespassados pela nova luz. E nesse momento o coração ouve a voz que vem da criação. O vento vai consentir que o tempo espalhe a luz do mundo, da nova voz no fundo de cada um. O tempo vai refletir no mundo a voz do sol no fundo de cada um, o mundo de todos nós. Brilha um novo sol sobre essa flor, Brilha um novo sol sobre essa de flor, uma luz mais bela e mais veloz, de uma luz mais bela e mais veloz, da velocidade do da amor, velocidade do amor, que traz para mim a sua voz. fonte de água clara derramar, Fonte de água clara derramar, vida nova sobre esse jardim, vida nova sobre esse jardim, gotas de ouro puro pelo gotas de ar, ouro puro pelo ouço ar. sua voz dentro de mim. Todos os planetas a dançar, trespassados pela nova luz. E nesse momento o coração ouve a voz que vem da criação. O vento vai consentir que o tempo espalhe a luz do mundo, da nova voz no fundo de cada um. O tempo vai refletir no mundo a voz do sol no fundo de cada um, o mundo de todos nós. Podcast Frequência Vital.